Carta aos enfermos. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados, de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes dizes chorando: socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude, na rebeldia e no gozo, nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos medicamentos que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Meus queridos amigos, companheiros de ideal, a poesia do espírito Casimiro Cunha, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, nesta carta aos enfermos, vem nos trazer então essa lição, para que possamos falar na noite de hoje sobre saúde, sobre a doença, sobre espiritualidade e sobre como a família pode colaborar, pode ajudar e deve compreender a questão. Vamos estudar o que é saúde, o que seria a doença, quais são as causas das doenças, qual o propósito das enfermidades, como tratar do corpo físico, mas sobretudo da alma, e como nós podemos lidar com a questão da eutanásia, da ortotanásia, com a orientação dos espíritos amigos, como foi lido na abertura do nosso encontro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 27. Então vamos pedir a Jesus, que é o mestre de todos os mestres, o médico de nossas almas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos ampare nos momentos da doença, da dificuldade e da dor. No ano de 1902, o médico, psicólogo e filósofo William James, da Universidade de Harvard, vai proferir uma palestra cujo título é Religião e Neurologia. Quando defende pela primeira vez no Ocidente, no meio acadêmico, a relação das doenças com os nossos sentimentos, com o nosso estado de espírito, com as nossas emoções, preocupações, mágoas, ansiedades. Inaugurando então uma nova era. E hoje, num livro publicado
pelo Dr. Harold Koenig, da Inglaterra. Ele vai trazer cerca de 700 páginas falando sobre medicina e espiritualidade. E na sua bibliografia relaciona cerca de 1.200 estudos sobre esse tema que estão sendo desenvolvidos. A Royal Academia de Ciência da Inglaterra também compõe hoje mais de 1.000 médicos estudando a temática da influência da religiosidade, da espiritualidade, na promoção e no restabelecimento da saúde física, com resultados impressionantes. Vamos ver então que as pesquisas demonstram que as pessoas que têm mais fé, que têm a sua crença, elas se recuperam mais rápido, o pós-operatório é mais breve, que elas têm menores taxas de hipertensão arterial, até mesmo a questão dos hormônios é mais balanceada, que elas sofrem menos de depressão, de angústias, e até mesmo o poder da prece já está estatisticamente comprovado, mostrando que aqueles pacientes que recebem orações, mesmo que não saibam que recebem preces, recuperam-se mais rápido do que aqueles outros que não recebem. Se ele então tem conhecimento, e se o paciente ora em seu favor também, os resultados ainda são mais eficazes. E até a fé que ele tem no próprio médico faz diferença. A fé do médico no remédio que prescreve também contribui para a recuperação. Vejam o poder da fé, dos pensamentos, da vontade. Então hoje a medicina já caminha, e muitas faculdades já detêm disciplinas sobre medicina e espiritualidade. Inclusive, a Universidade de São Paulo, a USP, já detém uma cadeira dessa questão. Já se comprovou com estudos, submetendo um grupo de estudantes para assistirem um filme que ficou famoso à época, Apocalipse Now, tratando da guerra. E mediram na saliva dos estudantes uma substância chamada imunoglobulina, que está diretamente relacionada à imunidade do corpo. E reduziu-se muito depois daquelas cenas terríveis. Mas ao contrário, após exibirem um filme sobre Madre Teresa, a heroína de Calcutá, os níveis de imunoglobulina se elevaram a patamares bem mais altos, comprovando a influência do pensamento na imunidade. Mas se nós estamos então em uma casa espírita e vamos buscar entender a doença, vamos nos lembrar que somos, como diz César Perry de Carvalho, diretor da Federação Brasileira, que nós somos uma realidade bio, psico, sócio e espiritual. Nós temos um corpo, estamos vivendo em sociedade, nós estamos sujeitos às questões psicológicas e somos espíritos imortais. E estamos inseridos em um ambiente, então há causas também ambientais para as doenças. Então vamos perceber realmente como os espíritos nos explicam que a Terra é um mundo de expiação e provas. Como o próprio Cristo já nos asseverou há 2000 anos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vem nos dizer que o seu reino não é daqui e que teríamos dificuldades na terra. Então, temos que compreender que somos espíritos imortais, utilizando uma roupa que chamamos corpo, e que a questão da saúde não tem muito a ver com a doença, defende a própria Organização Mundial de Saúde. O conceito de doença moderno é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças ou de enfermidades. Então vejam que não tem a ver com doença,
mas com o nosso bem-estar. Nós podemos estar doentes, mas estarmos bem. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, como você se encontra? Eu estou ótimo. Mas o meu corpo não está lá muito bem. Precisa de 3 em 3 horas, de 4 comprimidos para o coração, para os problemas renais e tantas outras dificuldades de que ele era portador. André Luiz Peixinho, médico e filósofo, que vai estar conosco no 2º Congresso Espírita do DF, ele foi médico de Irmã Dulce, na Bahia. E quando a examinou pela primeira vez, ele disse: não é possível que a senhora esteja trabalhando, porque ela só tinha 30% da capacidade pulmonar. Pelo seu diagnóstico, ela estava num edema pulmonar agudo. E ela já terminou, meu filho? Porque eu tenho que voltar a trabalhar. Trabalhando. Como também outra vez, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação, está padecendo muito. Ele sempre teve muitas enfermidades. Vai adquirindo uma doença progressiva, a esclerose lateral amiotrófica, que vai provocando a atrofia dos músculos e a pessoa morre sufocada, paralítica. Ele vai ficar tetraplégico, sendo levado em uma cama, somente com a boca para falar, para cantar, torna-se ainda cego e percebe ainda mais as belezas do mundo espiritual. Trabalhando, divulgando a doutrina, fundando vários centros espíritas, orfanatos para abrigo de crianças carentes. Um dia ele está num consultório, os médicos vão lhe dizer: Jerônimo, a vida está por um fio. Ele, percebendo que a morte se aproximava, vai despedir-se de Chico, de quem era muito amigo. E quando conversa, conta para Chico que a sua vida está por um fio, e Chico diz: Jerônimo, mas os médicos não disseram de que era feito esse fio. Se era de algodão, se era de plástico, de nylon, se era um fio de aço. E Emmanuel está me dizendo aqui que você trabalhe, porque o trabalho engrossa o fio. Trabalhou na sua autoestima, na sua boa vontade, nos seus sentimentos, e ele toma então um novo ânimo e se restabelece. Ficaria ainda muitos anos conosco. Então precisamos compreender que as doenças ainda são do corpo físico e que são decorrentes da nossa imperfeição. Só adoecemos porque ainda não somos espíritos puros, mas que um dia todos seremos. Então, por conta delas, vamos adoecer e vamos descobrir por que teremos as dificuldades. Os anjos não adoecem. Jesus jamais relatou qualquer enfermidade. Então, sabemos da lei de causa e efeito. E Allan Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que a grande maioria das causas das nossas aflições é desta mesma vida. É da nossa incúria, do nosso descuido, da nossa invigilância, da nossa negligência, dos nossos excessos, da nossa falta de disciplina. E se não encontramos o efeito daquela doença nesta vida, ela pode estar em vidas passadas. E aí vamos sendo, senhores do nosso próprio destino, colhendo a própria sementeira. Então vamos ver que existem causas ambientais, como a poluição para a doença, a radiação solar, a radiação nuclear e tantas outras, o sol que nos nutre, que promove a fixação do cálcio, da vitamina D, da provitamina A, ele pode também provocar enfermidades. Vamos saber que existe, nos diz o Espírito André Luiz, pela série A Vida no Mundo Espiritual, que também o nosso corpo se nutre pela respiração. Daí a importância que os orientais, os yogis, dão para os exercícios respiratórios, porque também é uma forma de nutrição. Nós temos os agentes do frio, do calor, da falta de umidade, o uso das drogas abalando nossa doença. Temos causas biológicas, os excessos, não é? Da alimentação, da bebida, dos tóxicos.
O Espiritismo fala sobre alimentação, alguns espíritos trazem informações um pouco divergentes, mas o que devemos ter em mente, o principal, é o que nos ensina Jesus. Não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração naquela época significava mente, emoções, intelecto também. Então, a nossa serenidade, confirmando que a Organização Mundial de Saúde vai dizer que a maior causa de doenças é o estresse. Vamos ver, desde a antiguidade, Galeno nos falar que tudo é remédio, alimento ou veneno, depende da dose. As causas do sedentarismo, a falta de atividade física, os agentes patológicos, os vírus, os germes, os micro-organismos, as causas hereditárias. Isso é genético. Sim, mas quem fez ativar aqueles genes para desencadear a doença? Ou será que também nós mesmos não reencarnamos naquele mesmo grupo familiar, aquilo que chamamos genética nada mais é que aquele mesmo espírito portador daquela enfermidade retornando com ela? Então a genética é muito bem explicada à luz da reencarnação. Temos as causas sociais da inadaptação, não propriamente as perdas, mas como lidamos com as perdas. Não são os problemas que nos abalam, mas a nossa fragilidade diante desses desafios. As causas psicológicas, desde Hipócrates, vamos ter a afirmação de mente sã em corpo são. As causas da ansiedade, da raiva, da tristeza, que estão muito ligadas ao apego. Nós ficamos com raiva porque não temos aquilo que desejamos. Temos ansiedade com medo de perder aquilo que possuímos ou que desejamos. E temos também a tristeza, como sendo um reflexo de termos perdido algo que nos era caro, ou pela ausência daquilo que desejamos. O estresse, as crenças, os condicionamentos, as culpas, as mágoas. Já há pesquisa demonstrando a maior incidência de vários tipos de câncer relacionados à mágoa, à incapacidade de nos perdoar e de perdoarmos o nosso semelhante. A insatisfação no trabalho, traumas desta e de outras vidas. Também temos a doença muitas vezes sendo utilizada inconscientemente para chamar a atenção da família, para resolver uma carência, um problema que nós trazemos. Temos também as causas, portanto, espirituais. Temos a sensibilidade mediúnica, não é? Cada vez mais pessoas hoje mais sensíveis à influência dos espíritos. Na profecia de Joel, que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão. Mostrando que a mediunidade ia ficar cada vez mais comum, à medida que chegássemos no mundo de regeneração. Então há uma questão que podemos chamar de parasitismo, ou de vampirismo, quando muitos espíritos, e Emmanuel nos ensina que 3/4, 75%, daqueles que desencarnam aqui na Terra, não vão de imediato para regiões felizes no mundo espiritual. Permanece ainda presos às suas preocupações, aos seus apegos, aos seus familiares, muitas vezes provocando doenças somente pela sua proximidade. Daí a importância do culto do Evangelho no lar, auxiliando aqueles irmãos, uma vez por semana, meia hora. A Federação Brasileira tem um opúsculo, um livrinho explicando como fazer o Evangelho no lar. E essa casa também oferece. Temos então esta influência da presença dos espíritos, e a própria medicina tem lá no seu catálogo de doenças, o CID-10, o Código Internacional de Doenças. Hoje o código F44.3, que define os estados de transe ou possessão por espíritos.
Então a obsessão hoje já é um diagnóstico médico. Já tem previsão, inclusive, no CID-10. Assim como a Associação Americana de Psiquiatria, no seu DSM número 4, tem lá também falando sobre os estados de transe, que se são dentro de um contexto religioso ou cultural, não são patológicos. Teses de doutorado falando sobre os médiuns, sobre mediunidade. E Allan Kardec vai dizer que uma obsessão prolongada, a influência de um espírito mau sobre o indivíduo, pode provocar lesões orgânicas. No livro Missionários da Luz, André Luiz traz 5 casos de obsessão, transformando-se em doenças, um deles, inclusive, tuberculose. A pessoa fica tão fraca que a sua imunidade não resiste ao bacilo de Koch, provocando a enfermidade. Nós sabemos que existe uma programação reencarnatória, que no mundo espiritual muitas vezes aceitamos passar por diversas enfermidades ou dificuldades, porque sabíamos que ali seria útil para a nossa evolução. Nos impediria novas quedas, novas dificuldades. Temos a própria obsessão, a auto-obsessão, a pessoa com seus sentimentos negativos, e as causas do suicídio direto ou indireto. Mas, Nazareno, qual é a função da doença? Ela tem várias funções. Nós vamos primeiro lembrar que não vamos falar na casa espírita em curas propriamente. Vamos sempre falar em alívio. E Chico frisava que Jesus nos ensinava: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele acrescenta: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, tome a sua cruz e segue-me. Ou seja, tome a sua doença, a sua expiação, a sua prova, a sua família difícil, as suas dificuldades financeiras, enfim, os seus condicionamentos físicos. Vem e me segue. Ele não diz: me dê a sua cruz que eu vou carregar para você. Ele promoveu cura, sim, mas para chamar a atenção para a sua mensagem, que sim, é libertadora. Porque a doença, os espíritos vão nos dizer que ela já é o tratamento para o nosso espírito imortal. A doença, diz André Luiz, funciona como um dreno, como escoadouro das imperfeições, das desarmonias que trazemos no nosso corpo espiritual, no perispírito. Então a doença já é o nosso tratamento. Ela vai ter várias funções. Vai ter o aprendizado, vai servir como prova para a nossa evolução. E toda prova rude, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, toda aquela prova difícil é quase sempre um sinal de um fim de um sofrimento. E é sempre um aperfeiçoamento para o espírito. Vamos ver, às vezes, a doença como sendo uma armadura, uma proteção, para que a gente não caia mais vezes naquele mesmo erro. Então, Emmanuel faz a figura de uma armadura. E até mesmo a falta da beleza física, ser feinho, pessoal, pode ser uma grande vantagem. Porque a gente não está, então, exposto às tentações da sensualidade, da futilidade, do apelo, não é? Da sexualidade tão forte ainda, tão presente. Então, quando analisamos os grandes missionários, Chico Xavier, ele não era bonito, não é, pessoal? Baixinho, estrábico, cabelo não era lá essas coisas, e ainda caiu. Francisco de Assis diz que era feio de doer. Madre Teresa também não era bela fisicamente. Irmã Dulce também não. Aquilo é proteção. Então quem é feinho? Está na boa, está tranquilo. E às vezes a gente não tem aquela saúde plena, é proteção para nós. Emmanuel vai nos dizer que nós só não erramos mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta. Então a doença vem como contenção. Às vezes ela vem como uma camisa de forças, como uma prisão, o corpo físico como uma prisão, para que a gente ali se regenere, coloque realmente o pensamento em dia,
se reharmonize. Às vezes vem como bênção. Havia um sobrinho de Chico Xavier que reencarnou com paralisia cerebral, ele com várias enfermidades, cego. E Chico cuidava dele. Chorava muito, era muito assediado por espíritos que desejavam vingar-se. E Emmanuel dizia que ele trazia muitos compromissos do mundo espiritual e que aquela reencarnação era uma bênção para ele. Porque ele deformado, seus inimigos não o reconheciam e ele encontrava alívio naquela breve existência. Chico velava durante a noite, tratava-o com muito carinho, se comunicava com ele só pelo pensamento. Balançava o berço com um braço, enquanto que com a outra mão psicografava os seus vários livros. E vai dizer que aquela criança foi sua bênção, porque se não fosse ela, ele estaria no mundo, e Deus sabe o que fazendo fora de casa. Quando o menino desencarna aos 13 anos, Chico sofre muito, se apegara muito ao pequenino. Era uma reencarnação breve para uma moratória do sofrimento que ele experimentava no mundo espiritual e sair de lá realmente muito melhor. Então a gente não compreende, não é? Porque o ponto de vista nosso é o material, enquanto que Allan Kardec nos convida para um outro olhar, o olhar do ponto de vista espiritual. A doença vai servir também como autoconhecimento, como fonte, e alguns estudiosos vão dizer que o corpo fala através das enfermidades. Um livro ficou muito famoso na década de 80, A Doença como Caminho. Não é espírita, mas um médico e um psicólogo alemães, eles vão fazer um levantamento das possíveis causas das enfermidades e elas sinalizando muitos problemas psicológicos que precisávamos resolver. Então ela ajuda também como autoconhecimento. Ela é também expiação e ela é também aprendizado, porque às vezes a gente nasce com algo mais frágil, né? Tem gente não, que é mais casca grossa, vem no corpo físico que aguenta tudo, não é? E às vezes a gente mas ele come tudo que não presta, né? Não faz atividade física e tem uma saúde de ferro. Mas é porque precisava. É proteção para ele também. E já outros não. Eu vim nessa encarnação com o estômago meio frágilzinho. Estava com esofagite um dia desses. Então, será que não é um órgão que eu preciso disciplinar? Será que eu não abusei dele, os excessos da alimentação noutra vida, das bebidas, talvez? E ele vem nessa vida, então, para me dizer, olha, meu filho, você tem que aprender a não comer tanto. Desenvolver a temperança, uma virtude, o bom senso, o equilíbrio. Ajudar a trabalhar a ansiedade. Por que essa preocupação toda? Então é também educativa a doença. E ela é também um instrumento para o desapego, preparando-nos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, às vezes, uma doença longa, ficar num leito durante um largo período, é uma bênção para nós, meus amigos. Porque ali vão se afrouxando os laços que prendem o perispírito ao corpo. O espírito muitas vezes já percebe o doente, já vê a companhia espiritual que vem para lhe aconselhar, para lhe receber. Meu avô viu minha avó quando ele estava no hospital. Veio um amigo que entrou, pediu para minha tia, traga uma cadeira para o fulano sentar. E ela ficou desesperada, não viu ninguém. E ele falando, estavam lá os amigos, os entes queridos. E ele compreendia então muito melhor a sua situação. Muitos médicos acham que é alucinação, nós sabemos que a alucinação também existe, mas há sim muito mais as companhias espirituais. Então a morte é uma preparação e a gente chega no mundo espiritual muito mais tranquilo, muito mais desapegado. Temos a oportunidade de nos despedir da família, de pedir perdão ou de ser perdoado. Então não devemos abreviar a vida do enfermo. Não devemos provocar a eutanásia. Poderemos sim falar de ortotanásia. A pessoa faz o tratamento, quando verifica então que não há mais recursos, pede para casa, sai da UTI. Quero ficar com a família, mesmo sabendo que ali a sua existência será abreviada, mas com muito mais qualidade de vida. Mas não desligar os aparelhos, não injetar venenos.
Porque no último minuto, diz o Espírito São Luís, na mensagem seguinte, no capítulo 5, no item 28, que a gente não sabe, às vezes naquele último minuto da existência, quando o Espírito faz um grande progresso, um grande avanço. Então aquela expiação é necessária para nós também. E no Espiritismo a morte nada mais é do que a libertação desse corpo que nos prende aqui, nos chumba ao solo da terra. E o Espírito então pode alçar voos para mundos mais felizes, para reencontrar a sua família espiritual. Então a morte para nós é libertação. E muitas vezes é um prêmio. Divaldo diz que não é todo mundo que tem um privilégio de morrer cedo não, viu pessoal? Morrer cedo é um privilégio, muitas vezes. Francisco de Assis viveu tão somente 44 anos. Eurípides Barçanufo, 38 tão somente. Jesus também teve existência breve, por volta de 38, 39 anos, que ele nasceu no ano -6, o ano 5, 6 antes de Cristo. Então cumpre a sua missão, já se liberta do presídio desse local, dessa academia, porque Bezerra de Menezes nos fala que estamos todos aqui para sermos consertados, como se fosse uma grande oficina. E um dia eu falava para pacientes soropositivos, HIV, e eles estavam muito abatidos naquele dia, numa instituição chamada Fale, que muitos trabalhadores dessa casa auxiliam. E lembrei dessa passagem, Bezerra falando, diga a eles, meu filho, que todos nós aqui estamos doentes, não somente eles. Alguns doentes do corpo, mas muito mais doentes da alma também, temos aqui na terra. Aos que temos com o coração infartado do egoísmo endurecido, temos os cegos também do orgulho, da prepotência, da presunção. Temos, meu filho, os surdos que não escutam o apelo dos seus semelhantes que choram. Temos os paralíticos que não conseguem dar um passo na direção do seu semelhante. Temos, enfim, os enfermos da alma, todos nós ainda trazendo tantas imperfeições. Então a doença física vem nos ajudar a tratar as enfermidades espirituais. Vai nos trazer a humildade, que é a chave para muitas virtudes. É a primeira bem-aventurança, é a dos pobres de espíritos, dos humildes, dos pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus. Então, como Paulo nos dizia, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Como o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dizer que Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. E Emmanuel nos convida a cuidar do corpo, como se fôssemos viver 200 anos, mas cuidar da alma, como se fôssemos desencarnar amanhã mesmo. Estamos preparados para desencarnar amanhã? Vamos nos preparar. Então, qual seria, Nazareno, o tratamento para as doenças? Bom, vamos ter o tratamento médico. O auxílio espiritual jamais dispensa o tratamento médico. Vamos ter atividade física, reeducação alimentar, psicoterapia, enfim, as várias técnicas. Mas do ponto de vista espiritual, nós vamos ter, primeiro tratamento, o amor. O alto amor, o alto perdão para nossas almas. A iluminação, a consciência de quem realmente somos, filhos de Deus. E André Luiz Peixinho, que também vai estar conosco no 2º Congresso Espírita do DF, 13 a 15 de abril deste ano. Um dia na Mocidade Espírita ele vai dizer, eu sou divino. E a mocinha que estava olhando do lado dele, olha para ele assim meio estranho, mas você também é, porque nós somos filhos da divindade, e o que Deus faz, tudo o que Ele faz, é perfeito, é divino. Então nós somos todos divinos também. Então, Allan Kardec vai nos dizer que quando a medicina conhecer o perispírito, teremos um gigantesco salto na solução das enfermidades. Sabemos do tratamento pela fé. Jesus, em que fosse um grande médium de efeitos físicos, ele sempre perguntava, tu
crês que eu te posso curar? Que queres que eu te faça? Tua fé te curou. Mostrando o poder que precisamos mobilizar dentro de nós mesmos. Então ele sempre dizia, vinde a mim, a gente tem que ir até ele. Ele vem ao nosso encontro, mas exige que nós façamos também um movimento em sua direção. Bater, a gente tem que bater. Pedir, a gente tem que pelo menos pedir. A gente precisa movimentar esses recursos divinos que temos dentro de nós. Então, Chico Xavier falava também da aceitação, dizia que 50% da cura chama-se aceitação. Aceitar a doença. E que aos outros 50% vem com o tempo, vem devagarinho. Mas o primeiro passo é de humildade, aceitação. E quando a gente para de se rebelar, para de ficar com pensamentos negativos, porque o pessimismo é orar ao contrário, não é, meus amigos? Alimentar pensamentos malsãos é estar constantemente orando ao contrário. Então ele falava da aceitação, dizia que seu olho enfermo era uma bênção porque ele aprendia a respeitar a dor alheia e ter sempre humildade. E mesmo assim jamais deixou de trabalhar. Então quantas vezes estamos reclamando? E eu, portador da depressão bipolar, depois que melhorei muito em Fortaleza com tratamento espiritual, com passes, água magnetizada, o estudo do Evangelho com o Espiritismo em pequenos grupos, a reforma íntima, o grande tratamento para nós. A minha psiquiatra disse, não vamos tirar seu remédio. Passei 4 anos sem tomar a medicação psiquiátrica. Mas chegando em Brasília, essa cidade linda, é verdade, mas comecei a ficar com saudade da família, dos amigos, das praias, pessoal. Não dá para não ter saudade das praias. E aí comecei a ficar romântico. Eu não entro mais em depressão, eu fico romântico, né? Aí fui buscar a psiquiatra, disse, não, doutora, eu quero um remédio. Ela quis me passar um remédio. Não, doutora, me deu mais forte, porque eu quero ter mais alegria, porque eu sei que é o amor que cobre a multidão de pecados. Eu quero ter mais energia, mais alegria. E aí depois eu estava cá comigo, pensando e reclamando, mas meu Deus, eu tinha feito o tratamento espiritual, tinha ficado bom, por que é que agora eu estou tendo essa recaída? E o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, diz, meu filho, os cegos não podem se queixar de não ver as flores. Os paralíticos não podem reclamar de não poder locomover-se, mas por que o depressivo se acha no direito de rebelar-se contra as leis de Deus? Meu filho, é a sua expiação. E agradeça porque já tem tratamento médico, tem alívio, tem consolo. Então busque o tratamento espiritual. Você não é melhor do que ninguém, não. E eu vim para a comunhão e estou até hoje aqui, fazendo um tratamento na sala André Luiz, que é uma sala onde há médios de efeitos físicos, orando, cantando, onde a equipe espiritual vem nos atender sem cortes. Não é necessário cortar o corpo, porque estamos tratando do corpo espiritual, do perispírito. Todos os dias, em vários horários, a sala André Luiz e a sala Chico Xavier, para os problemas do corpo físico, e ao mesmo tempo as reuniões de passe, de desobsessão, o estudo que nos fortalece a fé, que nos transforma, que nos faz vencer as dificuldades. Essa casa, então, é uma casa também de tratamento. E Divaldo vai dizer que nas sessões de palestra, de estudos, de congressos, ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele percebe os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, nos auxiliando, nos amparando. Vamos ver a meditação, quantos milhões de pessoas estudando o controle da mente, dos pensamentos, útil para todos nós. A moderação, o equilíbrio, a disciplina. Sabemos no Livro dos Espíritos, na questão 712, quando estuda Allan Kardec o gozo dos bens terrestres, ele pergunta qual o objetivo da divindade em colocar o atrativo de nós gozarmos os bens terrestres. E os espíritos superiores vão dizer para que o homem desencumba melhor a sua missão, para que ele tenha estímulos para trabalhar para o progresso. E para prová-lo por meio da tentação. E aí Kardec, na mesma pergunta, interroga:
E qual o objetivo da tentação? Desenvolver-vos a razão, o discernimento, que deve preservar o homem dos excessos. Então aqui é um mundo de provas, de expiações e de tentações também, não é? A gente aprender a ter esse equilíbrio, essa disciplina. Então essa resignação ativa. O Espiritismo não é uma filosofia de acomodação, não, mas de resignação ativa, dinâmica, buscando a melhoria íntima, as preces, o alívio, o conhecimento que liberta, o trabalho que nos redime, a caridade que nos abençoa. Porque seremos auxiliados no mundo espiritual do mesmo modo que ajudarmos aqui na terra. Ensina Emmanuel. Então, os tratamentos espirituais, nós temos o passe, a água magnetizada, as reuniões de desobsessão, o evangelho no lar, a reforma íntima, trabalhar os pensamentos, as cirurgias espirituais, entre aspas, não é? Há vários métodos de efeitos físicos, muitos não são nem sequer espíritas, mas que nós respeitamos e devemos orar por eles, porque também é uma prova difícil. E estão fazendo muitas pessoas despertar através das muitas curas que obtêm, mas nem todas as pessoas vão ficar curadas. Recentemente um ator famoso buscou um médium de cura, e eu fiquei muito aflito, porque eu pensei, meu Deus, agora que foi capa de uma revista de grande circulação, se ele não se curar, vão dizer, está vendo, o Espiritismo não cura, é uma farsa. E o caso do câncer dele é muito grave. Nós temos orado e pedido pela sua recuperação, mas sabemos que quantas vezes a doença é o nosso próprio tratamento e que a morte nada mais é do que a libertação. Então não vamos asseverar as curas, garanti-las, mas oferecer o alívio, oferecer o acalento, o conforto, a esperança da verdadeira vida que é a vida espiritual. Certa vez, Divaldo Franco estava na cidade de Castro, no Paraná. Sua mãe havia desencarnado fazia poucos dias. Ele está falando sobre a imortalidade da alma. E de repente ele a vê. Ela se aproxima, ele toma um susto. E ela diz, fale, meu filho. Fale para eles que só existe vida. E vida em abundância. Então essa certeza que o Espiritismo nos traz, do conhecimento, do esclarecimento, da justa lógica e da razão, para termos uma fé inabalável que nos protege das aflições. Sabemos da possibilidade do tratamento à distância, e o próprio Cristo exemplificou quando cura o servo do centurião, sem que seja necessário estar presente. Vamos ver então que há também as chamadas terapias alternativas, que melhor deveriam ser denominadas terapias complementares, porque elas não substituem o tratamento médico. Complementam, então mas precisamos ainda ter o aval da ciência para muitas delas. Outras já têm, como o yoga, a acupuntura, a medicina chinesa. A homeopatia também é uma especialidade médica, mas algumas outras a gente vai analisando. E não precisamos ter na casa espírita, não. A casa espírita é um local para estudo das terapias espíritas. Podemos, sim, promover em outros locais. Então, nós temos as recaídas e temos o melhor tratamento que existe, que eu gostaria de dizer a vocês, que se chama a reencarnação. Então, se o corpo está velho, está sujinho, não é? Está machucadinho, ganhar um corpo novo, uma vida nova, o carinho dos pais, da mamãe, dos tios, dos avós, a bênção de uma nova existência. Então, a doença vai realmente nos ajudar a nos educar, a disciplinar, a drenar aqueles tóxicos do nosso perispírito, e a família então vai estar naquele momento também submetida àquela prova de paciência, de apoio, de compreensão, que às vezes a gente não entende. Quem nunca teve depressão não sabe o que é a depressão. A síndrome do pânico, que deixa a pessoa desesperada. E tantas outras dificuldades. Então, o papel da família no apoio ao doente, amparando, consolando, esclarecendo, orando por ele. Então, para nós concluirmos, vamos chegar a
essa certeza de que somos espíritos imortais, provisoriamente vestindo um corpo de carne, que é frágil, que a vida é passageira e que temos ainda as eternidades no além para encontrar a felicidade. Stephen Hawking, o grande cientista, o grande físico, ele nasceu em 1942 e foi diagnosticado que tinha a esclerose lateral amiotrófica quando tinha apenas 21 anos de idade. Mas o espírito que sabia da missão de que era portador, ele vai dizer para o médico: que bom que agora eu posso então estudar com mais tranquilidade o universo. Já não tenho mais que me preocupar com as contas para pagar, com os problemas do dia a dia, com a maldita aposentadoria. E vai então dar um grande contributo para a humanidade. Foi-lhe dito que ele teria somente 2 anos de vida. Ele já está com 50 anos, promovendo o crescimento, o progresso da ciência. Lembrando de Irmã Dulce, de Chico Xavier dizendo: eu estou ótimo, o meu corpo é que não está lá grande coisa. O exemplo desses homens e mulheres encantadores. Então, meus amigos, Jesus os convida dizendo: não está escrito, vós sois deuses, como nós encontramos no Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E Jesus complementa: vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, mesmo que aflitos, que preocupados com a doença, quando questionarmos a existência do Criador, lembremos de José Soares Cardoso, no livro Momentos de Luz, de Irã Rocha. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista: Deus é somente uma invenção da fé. Mas o pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e vejo Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Eu vejo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu percebo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor da vida nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Nós vamos fazer a nossa prece e depois nós vamos dar um pequeno aviso, vamos fazer um convite para todos vocês. Vamos ficar então bem confortáveis. Vamos respirar fundo, facilitando o relaxamento. Aqueles que preferirem fechar os olhos, de modo a facilitar a concentração, podem fazê-lo. Vamos então, depois do estudo do Evangelho de Jesus, dos esclarecimentos dos Espíritos nobres, que vem nos aliviar a cruz, as dificuldades, as dores, neste mundo que ainda é, Senhor, um vale de lágrimas, nós te pedimos, compadece-te de nós.
envia os teus mensageiros. Permite-nos compreender o tesouro do Evangelho do teu Filho. Que Maria de Nazaré, a mãe das mães, possa velar pelos lares, pelas famílias, pelos nossos enfermos. Que possamos encontrar, Senhor, a fé que nos ilumina, que nos fortalece diante de todas as dificuldades, conscientes do teu infinito amor. A doença que hoje nos visita, mas que nos ensina, que nos purifica, que nos depura, que nos liberta, mesmo que tenha as horas de amargura, que seja ela, Senhor, o portal da verdadeira felicidade. Abençoa então todos os enfermos, abençoa todas as famílias, abençoa o nosso país, a humanidade, e se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, antes de convidar vocês para o passe, nós queremos, fazer uma convocação. Nós estamos em festa, Brasília está celebrando agora o seu 2º Congresso Espírita do Distrito Federal, realizado pelas 150 casas espíritas aqui do nosso DF, coordenadas pela Federação do Distrito Federal, a FEDEF, e teremos então nos dias 13 a 15 de abril deste ano agora, já está pertinho, o 2º Congresso. O tema central será Terra, a hora da regeneração. Vamos estudar sobre essas profecias acerca do final dos tempos. Como é que será esse mundo de regeneração? O que devemos fazer para conquistá-lo? O que nos aguarda? Como nos preparar? As questões, as dúvidas que teremos serão esclarecidas por cerca de 9 convidados. Vamos ter aqui conosco Afonso Soares, representante na Federação Brasileira do Esperanto, para nos falar da língua universal. Alberto Almeida, médico, psicoterapeuta, um expositor muito querido. André Luiz Peixinho também, médico e filósofo da Bahia, estará conosco. Elaine Lopes. Haroldo Dutra Dias, um grande estudioso do Evangelho, do hebraico, do grego, do latim, falando desse mundo novo de regeneração. A nossa querida Maise Braga, desta casa, que nos encanta com suas palestras, com as suas muitas histórias, seus contos. Moacir Camargo, com a sua música encantadora. Sandra Borba, uma grande pedagoga, uma grande educadora, presidente da Federação do Rio Grande do Norte, dona de uma alegria, de um entusiasmo, de uma energia que nos contagiará a todos. E, por fim, Wagner Gomes da Paixão, um expositor e médium, escritor muito querido, que esteve conosco também no 3º Congresso Espírita Brasileiro. Ali na frente, onde vocês pegaram a ficha do passe, há uma mesinha, um stand, onde vocês já podem fazer a inscrição, tá? Comprando antecipado, vocês têm um bom desconto e vocês ainda ajudam que a FEDEF tenha recursos para fazer a grande divulgação, para levar essa doutrina, para quem não conhece, para fora da Casa Espírita, lá no Centro de Convenções, Ulisses Guimarães, onde podemos levar essa doutrina a tanta gente com obsessão, pensando em suicídio, depressivos, com tantas dores, com tantas enfermidades, com o uso das drogas, recebendo a bênção do Consolador. Quem preferir também pode fazer sua inscrição pelo site. O site da Federação Espírita do Distrito Federal é www.fedf.org.br. Vocês lá podem fazer, inclusive com cartão de crédito, com boleto, como preferirem, e ajudem-nos então a divulgar esse evento. E nos encontramos todos do dia 13 a 15 de abril de 2012, no 2º Congresso Espírita do DF. Obrigado, pessoal.